Gente, vamos lá? O tema da mensagem de hoje é o poder transformador do Evangelho. Vamos ler Romanos 15, a partir do verso 14. Diz assim: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Até aqui. Gente, então, chegando no final dessa exposição e dessa carta, nós vimos na semana passada Paulo tratando de um tema um tanto delicado. Se a gente parar para pensar como sendo ele um apóstolo aos gentios, mas não o pastor de Roma, nem o plantador daquela igreja, isso se torna ainda mais delicado, ainda mais complicado. Quando ele começa a tratar da relação entre os fracos e os fortes na fé. Ele fala disso no capítulo 14, no capítulo 15, acolham quem é fraco na fé. Se seu irmão fica triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Acolham uns aos outros como Cristo acolheu vocês. Então ele vai dando uma série de instruções sobre a relação da igreja de Roma, de como aqueles que eram mais experientes, mais maduros, deviam se relacionar com os menos maduros. E de como esses crentes imaturos também deveriam se relacionar com os mais maduros, com os crentes mais velhos, e como eles deveriam progredir, avançar no conhecimento do Senhor. Deixar velhos rudimentos, velhos pensamentos e serem moldados, transformados à medida que eles conhecessem o Senhor. Então, são os finalmentes aqui da carta de Paulo aos Romanos, e após ele tratar disso, de um tema um tanto delicado, ele conclui, no capítulo 15, verso 14, que a gente leu, que aqueles irmãos estavam aptos para admoestar, ou para aconselhar, como está traduzido na NVI, uns aos outros, porque eles estavam cheios, eles estavam possuídos de bondade e de conhecimento. Paulo reconhece que, apesar daqueles problemas que ainda ocorriam naquela igreja, esta era uma igreja que estava avançando, era uma igreja que estava amadurecendo. E Paulo tem segurança em fazer essa afirmação em relação a eles. Vocês estão aptos para admoestar, para se aconselhar. A segurança de Paulo se dá pelo seguinte motivo: eles tinham conhecimento de Deus. E é isso que ele fala ali no início. Vocês estão crescendo no conhecimento de Deus. E não é um conhecimento meramente teórico, como informações que são absorvidas e que não se tornam em prática. Não, pelo contrário, este conhecimento está fazendo deles um povo cheio de bondade. Bondade não é algo que acontece aqui dentro, mas especialmente em relação ao outro. Num ato de serviço, num ato de misericórdia, são atos, são serviços, algo que a gente presta, que a gente faz a outras pessoas. Então, Paulo estava seguro do avanço daqueles irmãos, porque todo o conhecimento adquirido estava se tornando em atitudes, em práticas, em serviço. Apesar de que Paulo não os conhecia pessoalmente. Ele deixa isso bem evidente na carta, que ele tinha muito desejo de conhecer aqueles irmãos, mas ele ainda não tinha tido a oportunidade de conhecê-los. Entretanto, ele tinha os seus contatos como um apóstolo, como alguém que está sobre muitas outras igrejas. E ele fala isso no capítulo 16, do verso 3, onde ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus.
eram líderes também daquela igreja, eram pessoas que prestavam conta ao apóstolo Paulo, que tinham este contato com o apóstolo Paulo. Então, apesar de ele não os conhecer pessoalmente, ele sabia, sim, da vida daqueles irmãos. Corre comigo no capítulo 1. A gente vai passar por alguns textos hoje. Ainda sobre isso, olha o que ele diz no verso 8, capítulo 1, verso 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pode voltar para o 15. A fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então, Paulo estava certo de que a semente do evangelho que tinha sido semeado entre aqueles irmãos estava crescendo, estava frutificando. Porque a fé que os romanos tinham já era conhecida em todo o mundo. Então, Paulo estava certo que essa boa semente, que o evangelho que era anunciado pelos apóstolos, pelos cristãos, nele havia um poder suficiente para transformar vidas. Ele fala isso no capítulo 1 também. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É interessante que aos Coríntios, Paulo disse o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então há aquele que planta, há aquele que rega e há aquele que dá o crescimento. Paulo estava bem seguro nessa verdade, bem convicto nisso. A semente é o evangelho de Cristo, a igreja de Deus, e o crescimento é garantido pela atuação invisível e soberana do próprio Espírito no meio dos crentes. Ele começa a boa obra e ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele disse isso em Filipenses. Entretanto, isso não isenta a igreja, não isenta o povo de cooperar nesta obra, de trabalhar nesta seara. Lembra que Jesus disse: orem por mais trabalhadores. Há muito trabalho a ser realizado. Ainda que o Senhor seja aquele que sustenta a sua obra, que faz a sua obra avançar através do anúncio do Evangelho, através do poder do Espírito, Ele convoca o seu povo para colocar a mão no arado, para se envolver neste trabalho. E apesar de os desafios serem muitos, serem grandes, a gente pode descansar nessa verdade de que é Deus quem está empoderando a sua igreja e capacitando essa igreja para trabalhar com Ele, na edificação do seu povo, no preparo de sua noiva, no estabelecimento do seu reino. Essa não é uma responsabilidade que recai sobre nós apenas, mas a gente se coloca com o Senhor, no caminho com o Senhor, empoderados pelo Espírito para trabalhar junto dele. Então, assim como Paulo estava chegando no fim da sua carta, dando as suas últimas instruções, as suas saudações, eu fui levado a pensar, nós estamos chegando no fim de mais um ano, e a gente viveu muita coisa nesse ano, difícil, coisa boa. Para quem aqui o ano foi mais para bom do que para ruim? Faça um sinalzinho assim, mais para bom do que para ruim. Para quem foi um pouquinho mais para ruim do que para bom? Mais para ruim do que para bom, muito bom, né? Acontece. E é isso aí, nós estamos aqui, o Senhor tem nos sustentado até aqui, graças ao Senhor. Deus continua firme, a aliança que Ele tem com cada um de nós, mesmo em meio aos desafios, aos nossos tropeços, às dificuldades. Talvez você está chegando nesse fim de ano, aquele, sabe, último respiro, assim, se arrastando. Talvez você está cambaleando, tropicando, talvez você está levantando de um tombo. Ou você pode estar super animado também. Às vezes pode ter tido um renovo aí, antes de férias, antes de festas. Talvez você esteja exausto, eu não sei. Mas a gente sempre precisa pensar nisso, que primeiramente o nosso progresso na caminhada com o Senhor depende dele. Não que nós sejamos seres inúteis, que não fazem nada para cooperar, não, mas este peso, esta carga repousa sobre os ombros daquele que é o sustentador da sua igreja. Essa é uma ótima notícia, isso renova a nossa alma, isso renova as nossas forças. Ele é fiel, Ele está preparando uma noiva santa para entregar ao Filho dele, a Jesus Cristo, que somos nós. Então é mais um ano se passando, a glória é dele por todas as coisas boas que aconteceram neste ano, e diante de todas as coisas ruins, diante de todos os desafios e dificuldades, nós temos Ele como sendo aquele Deus que redime, que resgata, que restaura, que conserta situações que não estão
do jeito que deveriam estar. Então aqui estamos, 8 de dezembro, quase chegando no fim do ano, ainda sob o efeito deste poderoso evangelho que continua a atuar em nós, que continua a firmar os nossos pés em Jesus Cristo, que continua a gerar frutos através das nossas vidas. Temos diante de nós mais um ano, mais um desafio, 365 dias no próximo ano, porque não é um ano bissexto. Eu perguntei para o Google quantos dias teria no ano que vem. E diante disso eu pergunto a vocês, e quanto àquelas pessoas que não estão desfrutando disso, dessa segurança, dessa firmeza, desta convicção em relação ao amor de Deus por nós, em relação à fidelidade de Deus pelo seu povo? Como está o nosso coração em relação a essas pessoas que simplesmente não desfrutam disso? Vão passar mais um ano, talvez vão tornar o caneco, vem as férias, é aquele respiro, e volta para a vida comum, uma vida desgraçada, triste, sem sentido, sem propósito, só esperando as férias do ano que vem, sabe? Tipo, não sei se você sabe, mas essa é a vida de quase todas as pessoas que não estão satisfeitas no Senhor, que não conhecem a Deus. É começar o ano olhando, não, férias não, né? Porque tem carnaval ainda, o carnaval é mais um respiro ali de serotonina e de bagunça e de gás, mas enfim, como que está o nosso coração em relação a isso? Porque por mais que talvez você não esteja no melhor momento do seu ano, se você está em Cristo, existe uma segurança lá no fundo do seu coração, de que Ele é fiel à aliança, de que Ele vai continuar a obra na sua vida, de que talvez você esteja numa fase difícil, mas tudo passa. Ele é o bom pastor que está com a gente no pasto verde e no vale da sombra da morte. Mas existem pessoas que simplesmente não compartilham dessa mesma esperança. Como será que elas estão pensando no próximo ano? O que está as motivando? Que medos elas têm em relação ao próximo ano? E a partir desse texto de hoje, eu quero extrair daqui algumas verdades, algumas aplicações para nós, a respeito do poder transformador do Evangelho. Como ele atuou na vida de Paulo, como ele atuou naquela igreja em Roma, e como ele pode e continua atuando na nossa vida hoje. Creio que o Senhor vai inspirar a gente a partir da palavra dele, desafiar a gente. Então, quero convidar você a olhar comigo este texto. Primeiramente, eu destaco sobre a bondade como resultado do Evangelho. Então, olhando para tudo o que Paulo vinha escrevendo até aqui, que é o maior tratado teológico do Novo Testamento, essas exortações, esses assuntos um pouco ásperos para tratar com uma igreja que ele nem conhecia, ele começa o verso 14, no capítulo 15, dizendo: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. E ele começa de um jeito mais brando, falando, é tipo um morde e assopra. Ele tinha acabado de morder, agora é hora de assoprar. Está tudo certo, até Paulo fazia isso. Então, essa bondade que estava crescendo, que estava possuindo a igreja de Roma, era fruto do conhecimento de Deus. Aquela igreja estava sendo instruída sobre a verdade, se aprofundando neste conhecimento, o que resultou num transbordar de bondade. É importante a gente lembrar que Paulo, quando ele cita os frutos do Espírito em Gálatas 5, ele diz que bondade é um destes frutos. Frutos do Espírito. É algo que o Senhor gera através da nossa vida, pelo simples fato de nós permanecermos nele. Assim como essa igreja estava permanecendo no Senhor, crescendo no conhecimento e crescendo em bondade, dando frutos, e agora apta para ensinar e admoestar uns aos outros, assim como Paulo havia acabado de fazer com eles. Vocês tratam os fortes assim, vocês tratam os fracos assim, tenham paciência. Vocês estão crescendo, vocês agora estão aptos para fazer exatamente isso que eu acabei de fazer com vocês. E este admoestar ou aconselhar, como está na NVI, é a ideia de instruir, de ensinar e também de corrigir. Não é algo condenatório, não é esmagar a cana quebrada, mas é sim uma orientação, é algo para restaurar aquele irmão que está em alguma falta, que está errando em algum motivo, que está com um ponto cego, não está percebendo. Então Paulo fala, vocês estão crescendo e vocês estão aptos agora para aconselhar, para admoestar e até para corrigir, exortar alguns irmãos. Então o Evangelho produziu esse fruto em vocês, maturidade. Vocês estão crescendo e agora
vamos lá, mãos à obra. Eu estou terminando essa carta vai chegar até vocês e a igreja precisa avançar. Vocês não dependem de mim, pensem, apóstolo Paulo, vocês não dependem de mais cartas, vocês têm tudo o que vocês precisam, o evangelho está sendo exposto, vocês estão crescendo. Existem cooperadores, pastores, presbíteros aí nessa igreja. Avancem, sirvam uns aos outros, admoestem uns aos outros, consolem, aconselhem-se uns aos outros. A maturidade cristã inevitavelmente resulta em frutos. Então, se o evangelho tem produzido frutos, se o evangelho, tem crescido em nossa vida, inevitavelmente ele vai produzir frutos. E essa é a vontade de Deus para nós. Jesus disse isso em João 15, que o Pai, o Deus Pai, é glorificado nisto, em que nós demos muitos frutos. E nisto as pessoas conhecerão que nós somos discípulos de Cristo. É pelos muitos frutos. Se a gente parar para pensar aqui, um fruto deste, de bondade, um fruto desse de se preocupar com a vida de um outro irmão. Como nós nos relacionamos como corpo. As pessoas vão olhar e vão falar, está aí um discípulo de Cristo. É diferente. Não é uma relação para usar do outro, não é uma relação para tirar vantagem, tirar proveito. Não, é uma relação de serviço mútuo, de amor mútuo e crescente. Isso é obra do avanço do evangelho dentro de uma igreja. E aqui eu não poderia deixar de fazer uma menção honrosa ao nosso ministério de aconselhamento, liderado pelo varão, faça um sinal com a sua mão, Igor. E hoje nós contamos com uma equipe disponível para aconselhar quem quiser da igreja, em suas necessidades, em seus desafios, e nessas salinhas aqui aconteceram muitos aconselhamentos ao longo desse ano, aconteceram muitas coisas, e lágrima e confissão de pecado, e tudo o que você pode imaginar. E eu fico muito alegre por isso, porque isso é um fruto do amadurecimento dessa igreja. Assim como na nossa vida a gente vai crescendo, a gente amadurece e assume algumas responsabilidades de serviço, assim também o é na vida cristã. Existe um momento onde a gente deixa apenas de receber e a gente começa a doar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas tudo são fases. Por isso que Paulo falou anteriormente, existem os fracos, existem os fortes. Isso faz parte do processo. A intenção é que, à medida que essas pessoas vão sendo nutridas com o evangelho e com o conhecimento do Senhor, elas cresçam. Elas se tornem pessoas fortes e pessoas aptas para o serviço. E glória a Deus pela vida do Ministério de Aconselhamento, por todos os que estão envolvidos, e também pela vida de todos os irmãos que aconselham. De uma forma, não formalmente, esse tipo de aconselhamento acontece até mais do que os aconselhamentos aqui na igreja. Quando a gente está com alguém, a pessoa compartilha uma coisa, e a gente não está ali só como quem ouve assim, fala, meu Deus, que cara chato, não aguento mais ouvir ele. Não, mas a gente está ali, é uma escuta ativa. Tipo, eu não sei o que falar para essa pessoa, mas eu estou aqui, Senhor, me ajuda, eu quero ouvir ela. E talvez você não vai ter o que falar. Você vai chorar com quem chora, você vai abraçar, você vai orar. Mas sabe, permanecermos no Senhor, crescermos no conhecimento do Senhor, vai resultar em bondade, vai resultar em atos de serviço. E o que Paulo destaca dessa igreja é isso, vocês já estão aptos a essa preocupação uns com os outros. E glória a Deus porque isso tem acontecido no nosso meio. Mas Paulo continua no verso 15, e ele fala, e aí vem o entretanto. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Eu achei um pouquinho difícil essa tradução, então eu coloquei aqui a tradução da NVI também, do verso 15, diz assim, a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. Então, Paulo afirma que eles estão aptos para admoestar uns aos outros, e agora no verso 15 ele diz que, ainda assim, ele precisava lhes corrigir nestes assuntos que ele tinha acabado de tratar no capítulo 14 e 15. Isso acontece por quê? Por causa do seu ofício apostólico, por causa da graça que me foi dada. Ele não podia ser negligente em relação a esta função apostólica que ele tinha. Mesmo não sendo o pastor direto daquela igreja, ele soube de questões que eles estavam enfrentando e ele precisava resolver essas questões. Vocês começam a se tratar desse jeito, porque do jeito X está errado, é assim. Eu precisei escrever para vocês de forma mais ousada, porque isso faz parte do meu ofício. E ele fala no verso 16, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja
aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, Paulo tinha este encargo, ser um ministro aos gentios, e assim ele o fez, como um apóstolo. Assim ele o fez. E uma das implicações era de corrigir um povo que ele nunca tinha nem visto. Convenhamos, não deve ser muito fácil isso. Imagina você estar aqui na igreja, você faz alguma coisa errada, e uma pessoa que você não conhece chega assim e fala, então, meu irmão, mesmo que seja no amor, né? É difícil, né? Tipo, sei lá, pode ser que você esteja realmente bem humilhado, bem semelhante a Cristo naquele dia, assim, e você vai, sim, eu aceito. Mas você concorda que é difícil? Um cara que a gente não conhece, que a gente não viu dando na gente, e aí? Isso era parte do ofício apostólico, isso era parte da função dessa graça que foi dada a Paulo. Por isso que ele é muito cuidadoso em tratar dessas questões com eles. Na NVI, o verso 16 usa um termo que é exatamente o significado ali de quando ele fala do sagrado encargo de anunciar. Este termo é o dever sacerdotal. Pode ser melhor traduzido por um dever sacerdotal. E a mesma linguagem que Paulo usa no capítulo 12, quando ele fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, isso poderia soar estranho para uma igreja que era composta não apenas de judeus, mas especialmente de gentios. A linguagem sacerdotal, sacrifício, oferta, templo, isso é coisa de judeu. Os gentios eram rigorosamente excluídos do templo em Jerusalém. O culto era uma exclusividade do povo de Israel. Entretanto, agora, em Cristo, gentios são inseridos nessa realidade de adoração, sendo eles mesmos uma oferta aceitável a Deus. É isso que Paulo diz, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, este era o encargo de Paulo, anunciar o evangelho àqueles que Cristo comprou com o seu sangue e que agora não são mais inimigos de Deus, mas se tornaram como que ofertas aceitáveis a Deus. É como que Paulo apresentando aqueles crentes, aqueles que ouviram da boa nova do evangelho, como ofertas aceitáveis a Deus. Não são mais animais que são ofertados no templo. Agora nós mesmos somos o templo que está sendo edificado para a habitação do Espírito. Nós mesmos somos aqueles que somos oferecidos diariamente como um sacrifício vivo, santo diante do Senhor. Aquele povo estava sendo oferecido como uma oferta, por causa da obra do Evangelho, por causa do avanço e do crescimento, do conhecimento do Senhor na vida deles. E é importante a gente destacar que essa função sacerdotal não é uma exclusividade dos apóstolos, não é uma exclusividade dos ministros do Evangelho, dos pastores, bispos e por aí vai. Este é um dos lemas, um dos legados da Reforma Protestante, o sacerdócio universal dos crentes. Abre comigo em 1 Pedro, no capítulo 2, deixa o dedinho aí na Romanos 15, a gente já volta. A gente vai ver um texto que trata disso. 1 Pedro 2,9, um texto conhecido. Olha o que o apóstolo diz, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real e nação santa, a fim de proclamar. Então, parte da função sacerdotal mesmo no Antigo Testamento era não apenas de oferecer o culto ao Senhor, os sacrifícios ao Senhor, os rituais de purificação, mas era também uma tarefa de instruir o povo. Isso fazia parte também do ofício sacerdotal. E agora, como crentes na nova aliança, como sacerdotes, debaixo deste sacerdócio universal dos crentes, é nossa responsabilidade também não apenas nos chegarmos diante de Deus confiadamente, oferecer o nosso culto a Ele, mas chegarmos diante de Deus confiadamente, apresentando outras pessoas a Ele. Em intercessão, a gente faz isso através do anúncio do Evangelho, nós apresentamos Cristo às pessoas, como sacerdotes que somos. Este caminho nos foi aberto pelo nosso sumo sacerdote, que está diariamente intercedendo por nós ao lado do Pai.
Então, quando essas pessoas respondem com fé ao Evangelho, elas se tornam como que ofertas aceitáveis a Deus. E nós temos o privilégio de cooperar com essa obra, de anunciar a santa palavra do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação. Então, primeiro a gente vê nestes versos sobre a bondade como resultado do Evangelho. Mas agora eu quero destacar a obediência como resultado do Evangelho. Olha o que Paulo diz, a partir do verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Então Paulo tinha motivo para se gloriar, mas para se gloriar em Cristo Jesus, a partir das coisas que Ele fez através do ministério dele, que tinha por objetivo final a glória de Deus na condução de gentios à obediência. O saldo, o resumo final é gentios, aqueles que eram estranhos à aliança, aqueles que eram distantes do Senhor, que estavam distantes, se dobrando a Cristo, se rendendo a Cristo. Esse era o propósito final, o caldo final do evangelho do ministério de Paulo. Mas olha que interessante, ele usa de algumas palavras aqui, a partir do verso 18, quando ele fala por palavra e obras, ou seja, pela própria mensagem, pelo próprio anúncio do evangelho, e também por boas obras. Nós vemos essas instruções ao longo de todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento, a prática de boas obras como sendo uma marca, um distintivo do povo de Deus. Aos Efésios, Paulo diz que nós fomos preparados, nós fomos salvos, eleitos antes da fundação do mundo, para a prática de boas obras, que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, existe um modo de vida, existe um jeito que o Senhor determinou para que nós andássemos, Ele sonhou isso antes da fundação do mundo. E era nisso que Paulo estava vivendo, e era a partir disso que ele estava comunicando o Evangelho, seja por palavras, mas também através das obras que apontavam e sinalizavam para o Senhor. Mas ele fala também em sinais e prodígios, ou maravilhas, que nada mais são do que milagres. Tudo operado pelo poder do Espírito de Deus, tendo por objetivo conduzir os gentios à obediência como resultado do Evangelho. Olha que interessante essa citação, João Calvino comentando esse texto, ele diz, falando de palavras e obras, sinais e prodígios, esses são prova do poder de Deus para despertar os homens, para que se maravilhem nele, bem como para o adorarem ao sentir-se estremecidos ante os prodígios de seu poder. A importância dos milagres é que eles nos despertam para alguma verdade particular sobre Deus. Esta é uma passagem notável, a qual realça a utilidade dos milagres e suscita nos homens reverência para com Deus, bem como obediência a Ele. Palavras, obras, sinais e prodígios, tudo pelo poder do Espírito, tendo o objetivo de despertar, de trazer maravilhamento, de conduzir as pessoas à adoração. Eu achei muito forte isso, esta passagem notável, esta é uma passagem notável a qual realça a utilidade dos milagres. Eu pergunto, os milagres perderam utilidade nos nossos dias? Jesus viveu uma vida operando muitos milagres através do Espírito. Os seus discípulos viveram uma vida operando inúmeros milagres através do poder do Espírito. E o Novo Testamento não ensina em lugar nenhum que esta operação de milagres era exclusiva aos apóstolos. Você pode procurar, de fato você não vai achar. O Novo Testamento também não ensina que isso servia apenas para confirmação da vocação apostólica, dos seus ministérios. A gente vê Jesus dando autoridade para os 72, lembra? Autoridade para expulsar demônios e para curar os enfermos. Eles não eram apóstolos. Nós vemos Jesus repetindo isso na grande comissão, registrada por Marcos, no capítulo 16. Vocês vão ter poder para expulsar demônio, para botar a mão nos enfermos e eles serão curados. Em Atos, nós vemos homens que não eram apóstolos operando sinais e maravilhas, como Estevão, Felipe, Barnabé e Ananias.
E, obviamente, durante todo o relato da história da igreja, nós vemos o Senhor continuando, operando através de sinais e de maravilhas. Talvez a gente não vê mais um mar abrir, talvez não, a gente não vê mais um mar abrir ou uma coluna de fogo no céu, ok? Mas os relatos continuam surgindo, a gente continua vivenciando experiências, ainda que menores, mas sobrenaturais, milagrosas, coisas que a gente não consegue produzir no nosso meio. Especialmente em períodos de um grande despertamento espiritual, de um grande avivamento, os relatos estão lá. O poder de Deus continua operante através da sua igreja. Por que motivo haveriam simplesmente de cessar essas manifestações sobrenaturais? Jesus as realizou, os seus discípulos as realizaram. Não precisaríamos nós também muito mais desse poder atuante no nosso meio? Não sei vocês, mas eu acho que a nossa pregação não deve ser melhor do que os apóstolos, não deve ser melhor do que a própria pregação de Jesus. O porquê dessas atuações, o porquê deste poder sobrenatural acontecendo, fluindo através da igreja? Eu li um livro que está na biblioteca, inclusive, propaganda, nós temos uma biblioteca fantástica ali atrás, gente, vocês podem pegar o que vocês quiserem, marca o teu nome ali, tem muita coisa boa. E é o Cultura Jovem Global, do Luke Greenwood, ele é da Steiger, Ministério Urbano de Evangelismo, Oração. E ele fala que, especialmente nessa geração secularizada, pós-cristã, mais do que nunca nós precisamos da operação sobrenatural do Espírito Santo através de nós. Uma geração incrédula, uma geração que já não considera mais as coisas do Senhor. Especialmente agora nós precisamos do poder de Deus atuante em nosso meio, através das nossas vidas. Jack Deere, em seu livro Surpreendido pelo Poder do Espírito, indico também, um ex-cessacionista que foi transformado, foi mudado. Ele tem uma frase muito interessante acho que vale, né? Só um parênteses. A gente não vai se aprofundar nisso, né? Mas existem aqueles que consideram que estes dons sobrenaturais, essas operações do Espírito, simplesmente cessaram no período apostólico. Deus ainda pode fazer coisas, mas estes dons que eram concedidos à igreja no início, à igreja primitiva, simplesmente não atuam mais. Se você já veio na República talvez mais de uma semana, você já entendeu que a gente não crê nisso, mas que a gente crê que o Senhor continua livre, leve, solto, poderoso, atuando através da sua igreja. Amém? Posso ouvir um glória? Amém? Aleluia. E com todo respeito aos nossos irmãos, né, gente? São muitas as tradições, são muitas as linhas, eles têm as suas justificativas, eles têm, enfim, está tudo certo, gente, está tudo certo. No final a gente vai estar tudo abraçado, adorando o Cordeiro no céu. A questão é que, e faz sentido essa citação dele, ele diz o seguinte, que se você soltar um novo convertido, que não tem conhecimento teológico, com uma Bíblia na mão dentro de uma sala e trancar ele lá, é impossível ele sair dessa sala cessacionista. Porque do início ao fim da Bíblia nós vemos a manifestação do poder de Deus. Do início ao fim das Escrituras nós vemos o Senhor se movendo. Então uma pessoa que tem acesso a isso aqui, iluminada pelo Espírito Santo, não tem como ela ser, entendi, então acabou. Não tem lugar nenhum que fala que essas coisas acabaram. Não tem lugar nenhum especificando que isso não vai acontecer mais através da igreja. Mas eu não vejo ninguém ser curado. Uma vez eu vi um cara falando isso e me marcou. Por quantas pessoas você ora para que sejam curadas? Não vai acontecer do nada. Da mesma forma, a gente pode falar, eu não tenho presenciado conversões genuínas perto de mim. Você tem pregado o Evangelho? Você tem anunciado a Boa Nova de Cristo? Você não vai ver mesmo. Agora, isso quer dizer que o poder está em nossas mãos de converter à medida que a gente prega ou de curar à medida que a gente ora por alguém? Obviamente não, o Senhor é o soberano. Ele concede dons à sua igreja, Ele concede seu Espírito e Ele fala, vão, façam. Mas quem dá o crescimento é Ele. A gente lança a semente, a gente trabalha, a gente faz aquilo que o Senhor nos convocou para fazer. Irmãos, o poder do Espírito não está preso ao passado, preso às páginas das Escrituras, mas ele está aqui, hoje e agora presente. Olha o que Jesus fala na grande comissão registrada em Marcos. Estes sinais acompanharão os que... Vamos lá, vamos de novo. Recomeçando. Olha o que Jesus Cristo fala, conforme o relato registrado pelo evangelista Marcos na grande comissão. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Não está falando acompanharão os apóstolos até o ano
120 depois de Cristo. Não está falando acompanhará os profetas, acompanhará os missionários, acompanhará aqueles que jejuam 3 vezes na semana. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Aqui é a chave, aqui, como diz o Pablo Marçal, é o código? Pegou o código? Misericórdia, né, Pablo Marçal? Esse é aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós precisamos crer, é a palavra do Senhor. É uma crença, é uma fé que também nos coloca em movimento. Crer para evangelizar, crer para anunciar as boas novas, crer para orar sobre enfermos, crer para expulsar demônios. Gente, isso faz parte, o Senhor não mudou, a obra dele não mudou, o Espírito não mudou, a palavra não mudou. A gente não quer atualizar a Bíblia. Você entende? É isso aqui. Agora, a gente não pode fazer teologia a partir de más experiências. Por causa de abusos, e por causa de quedas, e por causa de coisas horríveis que a gente ouve, sei lá, no meio carismático, pentecostal, por causa da associação com teologia da prosperidade, daí a gente simplesmente passa a régua e desconsidera absolutamente tudo o que irmãos dessas tradições vivem. Em todos os arraiais, em todas as tradições existem as suas dificuldades, os seus desafios. E se você minimamente está na internet, você vai ver que é gente de tudo que é lado que está caindo. É gente de tudo que é lado que o Senhor tem trazido juízo, que está sendo exposto. A gente não pode fazer teologia a partir de, mas eu não vejo isso muito acontecer. Tá, mas e a Bíblia? O que a palavra de Deus diz a respeito? A gente pode começar a ver, se a gente começar a ousar, se a gente começar a crer, e vamos lá, vamos tentar fazer. Eu tenho um exemplo recente, pode parecer muito simples, assim, mas eu frequentemente sou muito tentado a ter medo, a pipocar diante de situações assim. E tenho buscado no Senhor avançar, crescer nisso, pedido para Ele me encher do Espírito, de amor, de compaixão, porque eu acho que o lance é esse, né? Amar pessoas a ponto de nos expormos, a ponto de passarmos vergonha para compartilhar do Evangelho, para oferecer uma oração, ou seja lá o que for. E eu estava na clínica, no pediatra do Emanuel, mês passado. E aí chegou uma das enfermeiras e sentou do nosso lado, assim, ela sentou travada, assim, tipo, sabe quando a pessoa está com torcicolo, assim, ela senta assim, ó, Robocop. E aí eu olhei e pensei, ela está mal. Eu falei, você está mal e tal? Daí ela, tô tudo travada aqui. Era 1h da tarde, ela tinha ainda uma jornada inteira de trabalho. Sobe e desce de escada. Daí ela falou, eu vou ter que tomar um relaxante muscular. E olha que interessante, 2 dias antes disso, eu tinha tomado um relaxante muscular, eu acho que foi alguma questão lombar, assim, eu não lembro o quê. Mas o relaxante muscular também é à noite, né? Não sei se os médicos, não sei se esse é o horário, aí a galera dos médicos pode ajudar. Mas aquilo me estragou. Eu passei o outro dia podre, ruim. Gente, parecia que eu tinha, sei lá, cara, eu estava muito ruim. Sabe, você fica mole, você fica mal, improdutivo. Eu falei, eu nunca mais tomo. Falei para a Bel, nunca mais tomo esse negócio. E aí a mulher falou isso. Ela estava mal, estava travada. Ela falou, vou tomar um relaxante muscular. Na hora eu pensei, isso me fez mal essa semana, não faça isso. Pensei, eu vou orar por ela. Ela acabou saindo, mas eu ia encontrá-la depois porque ela é quem prepara o Emanuel para o médico. Daí a gente subiu a escada, deu, beleza. A gente entrou na sala, estava eu, a Bel, o Emanuel, ela ali. Eu falei, eu posso orar por você? Daí ela olhou assim, pode? Eu falei, mas eu vou fazer isso porque eu de fato creio que Jesus pode curar você. Você crê nisso? Ela, sim. E aí ela virou assim, ela estava assim, eu coloquei a mão, né, no ombro dela, assim só. E eu comecei a orar. E ela, enfim, passou a oração, eu falei, e aí, como que você está? Daí ela falou, nossa, imediatamente quando você colocou a mão, eu comecei a sentir, tipo, amolecer, dar uma destravada, assim, daí eu olhei para a Bel, tipo, ai, glória a Deus. Porque são muitas tentativas e, entre muitas aspas, falha, não acontece aquilo que a gente quer. Agora, e se começar a acontecer o negócio, sabe? Que oportunidades são para compartilhar do amor do Senhor? O Senhor se importa com essa dor, com a sua jornada de trabalho, levando criança para cima e para baixo, travada. Gente, se a gente voltar os nossos olhos para os evangelhos, para o livro de Atos, o Senhor curando por compaixão, expulsando demônios, fazendo um monte de coisa. Enfim, eu creio que
Isso está acontecendo no nosso meio, muitos de nós têm relatos e nós temos testemunhos maravilhosos aqui do nosso meio sobre diversas coisas que o Senhor tem operado através da oração. E eu percebo que isso está avançando de pouquinho e a gente está buscando capacitação no Senhor, capacitação teológica para a gente tentar operar na dependência do Senhor. E para mim é como que uma pequena nuvem, sabe quando Elias manda o seu moço, vai lá, veja se tem alguma coisa, e ele vê uma hora, tem uma pequena nuvem. De Elias, beleza, é isso que eu precisava. Então, no meu ver, está assim, sabe? Tem coisas acontecendo, mas está ainda num horizonte distante, algo que está crescendo. Mas eu creio que o Senhor vai começar a se manifestar cada vez mais através do nosso meio, à medida que nós crermos e nos dispusermos a sermos usados por Ele. Porque se a gente olhar para as Escrituras, por muitas vezes, a pregação do Evangelho era acompanhada pela manifestação de poder. Por muitas vezes existiam prodígios associados, atrelados à pregação do Evangelho. Nós vemos em alguns momentos apenas uma palavra de conhecimento que o Senhor Jesus dava, apenas uma cura que abria um coração, que quebrantava. Será que nós não precisamos disso também, deste poder do Senhor manifesto através das nossas vidas, associado à pregação do Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor deseja empoderar a sua igreja. O Senhor deseja nos colocar em atividade. Gente, isso é desafiador. Isso vai nos custar, sim, alguma reputação, porque talvez a pessoa do teu trabalho vai achar você uma louca. Mas e aí? Sabe? O que é mais importante? Essa pessoa ser apresentada a Cristo, ter o coração dela aberto para a mensagem do Evangelho, ou a sua reputação, a sua imagem? Eu vou virar o louco, a louca do trabalho, o chato, ainda mais com curitibano, né? Isso aí dificulta mais, né? Porque as pessoas não se cumprimentam. Entra no elevador, fica mudo, assim. Imagina você sair orando, anunciando o Evangelho, falando, Jesus ama você, posso orar por você. Mas vale a pena, vale a pena. Então, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele pregou, ele praticou boas obras e realizou milagres. Tudo isso para conduzir os gentios à obediência. E nisso ele se gloriou. Gente, o fim não é milagre, o fim não é o agir sobrenatural de Deus. O objetivo final é o Senhor ser glorificado através de corações rendidos a Cristo. E por vezes isso é feito através do anúncio do Evangelho, e por muitas vezes isso vem acompanhado de sinais, vem acompanhado do poder da manifestação do Espírito através de nós, na vida das pessoas. A gente não pode simplesmente descartar essa possibilidade, por talvez elas não serem muito comuns. Pelo contrário, a gente deve orar por isso, ler as Escrituras e falar, Senhor, eu desejo viver isso, me dá do Teu Espírito, me dá de coragem, me dá de ousadia, e me dá amor por aqueles que estão longe do Senhor. Então nós vimos sobre a bondade como resultado do Evangelho, a obediência dos gentios, nesse caso, como resultado do Evangelho. E eu quero olhar um pouquinho para a vida do apóstolo Paulo, como última parte da mensagem. A partir do verso 19, olha o que ele diz. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me de modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Eu quero destacar essa seguinte afirmação, verso 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Qual foi a razão? Ele explicou isso nos versos 20 e 21. Tornar Cristo conhecido. Paulo desejava visitar aqueles irmãos, mas algo o impedia temporariamente, que era tornar Cristo conhecido. Verso 20, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Este ministério pioneiro, abrindo caminho, onde a mensagem do Evangelho nunca tinha chegado. Essa era a missão de Paulo. 21, pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Então nós podemos aprender aqui com a intencionalidade, a convicção de Paulo em sua missão. Seu ministério era aos gentios, aqueles que estavam distantes da fé. Entretanto, ele deixa claro a sua vontade de visitar os romanos. Olha o verso 23, 15 e 23. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões,
e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. A vontade dele era algo pecaminoso? Não, ele queria visitar os irmãos, conhecer eles, ser consolado, compartilhar dos dons, como ele fala no início da carta aos Romanos. Gente, isso pode parecer algo muito simples para nós, mas se você pensar num apóstolo, um cara pioneiro, celibatário, que sofreu perseguição, prisão, foi tido como morto, naufrágio, apanhou. Isso não é algo tão simples. Por muitos anos desejando conhecer estes irmãos, estar com estes irmãos, receber deles algum consolo. Então nós vemos aqui um custo devido à convicção de Paulo em sua missão. A intencionalidade na evangelização custou a vida de Paulo em últimas consequências, porque ele foi morto por causa disso. Mas antes disso, custos menores foram aparecendo, e aqui a gente vê um exemplo. Ele tinha um desejo, mas ele teve de renunciá-lo por anos por conta de sua convicção. Uma convicção que é gerada pelo Evangelho. Era o foco na missão. E essa convicção fez ele declarar, em Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu pergunto, meus irmãos, qual é a carreira de Deus para você? Qual é o ministério que você recebeu do Senhor? A verdade é que a maioria de nós nunca vai plantar uma igreja, provavelmente a gente não vai ser preso, se for para ser, que seja por causa do Evangelho. Não cometa infrações graves de trânsito, não deixe de pagar imposto, por favor. Provavelmente a gente não sofrerá graves perseguições por causa da pregação do Evangelho. Depende, mas provavelmente. Mas ainda assim, Deus quer ser glorificado através de cada um de nós, com as nossas vidas bastante comuns, com as nossas vidas super normais. Deus deseja se fazer conhecido através das nossas vidas, exatamente onde a gente está, com o que a gente tem, como a gente é. Tim Keller, ao comentar essa passagem, ele fala: o evangelismo pode não ser tudo em nossa vida e ministério como era para Paulo. A grande maioria de nós se enquadra nisso. De fato, não é. Mas talvez devesse ser bem mais do que é. Ele não desconsidera isso. Beleza, vocês não são apóstolos como Paulo. Entretanto, um pouquinho mais vocês deviam estar pregando, um pouquinho mais vocês deviam estar comprometidos. Porque a grande comissão é para a igreja, não é para apóstolo, não é para os 12. O poder está disponível para a igreja, não apenas para nos consolar, para nos fazer sentir a presença de Deus, aleluia, para nos fazer vencer pecados. Glória a Deus por tudo isso. Mas para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Talvez devesse ser bem mais do que ele diz. Então um dia a palavra chegou até você, transformou tua vida, você foi resgatado das trevas porque alguém lançou essa semente. Talvez seus pais, tios, avós, talvez um pastor ou missionário, talvez você assistiu o R.S. Soares e foi levado à fé, pode ser. Ou Silas Malafaia Old School, esse bigode aqui é Silas Malafaia Old School, estou tentando virar ele, mas o Old School. Estou brincando, gente. Essa mensagem chegou até você, essa boa semente chegou até você, gerou transformação. A questão é que é desejo do Senhor que ela continue a ser semeada, que ela continue a ser espalhada através de cada um de nós. Esta é a vontade do Senhor. Esta é a boa semente que nós temos em nossas mãos do Evangelho. Então, para concluir, a gente corre um risco, irmãos, de ler estes relatos do Novo Testamento, relatos apostólicos sobre as missões, sobre as renúncias, sobre as dificuldades, e a gente corre o risco de considerar isso como algo muito distante da nossa realidade. E porque, de fato, na maioria das vezes está. Mas isso pode se tornar algo incapacitante, travar a gente, fazer a gente congelar. Tipo, a gente olha esses textos e pensa, não, definitivamente isso aqui não é para nós. Isso aqui é apenas história, passou, está tudo certo. Mas a verdade é que Deus não mudou. O poder de Deus não diminuiu. O plano de Deus continua sendo o mesmo, até que Ele venha. E Ele ainda conta com gente comum, gente normal, para que a sua obra avance.
O que tem de extraordinário e de anormal é o Espírito dele em nós, é o poder dele em nós, o amor dele em nós. Agora, os recipientes somos nós, esses vasos de barro. A glória, o tesouro é o poder dele em nós, é o Espírito dele em nós, é o Evangelho que nós carregamos. E este é um grande privilégio que nós temos diante de nós. Você não precisa, meu irmão, largar do teu emprego necessariamente. Às vezes o Senhor pede algumas coisas para nós, faz parte. Não precisa de um seminário bíblico, teológico, você não precisa de um par de coisas. Às vezes a gente dificulta, a gente olha isso e pensa, meu Deus, eu estou longe. Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito. Eu creio que nós estamos, como essa igreja aqui, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo em bondade, estando aptos para servirmos uns aos outros e também para anunciarmos o Evangelho. Olha como eram as coisas na igreja primitiva, o livro de Atos, o povo convertia, a galera já ia rasgando. Gente, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra, é a mesma missão. A questão é a gente precisa crer, pedir fé para o Senhor, me ajuda a romper, me ajuda a ir além. É coisa simples. As pessoas estão precisando ser ouvidas por aí. Esteja atento ao Espírito, esteja atento às pessoas, não desperdice as oportunidades de ministrar uma palavra de esperança, de consolo, não desperdice as oportunidades de oferecer uma oração. O máximo que vai acontecer é te acharem doidinho, está tudo bem, olha que fofinho, o doidinho, está tudo bem, gente. Agora, se o Senhor resolver botar para quebrar, eu creio que isso vai acontecer no nosso meio. A gente precisa ir. Esse é o poder transformador do Evangelho, que transformou Paulo de um assassino, perseguidor da igreja, para o maior dos apóstolos, que transformou a igreja de Roma, uma igreja promíscua, uma igreja tudo louco, em uma igreja que estava amadurecendo, conhecendo o Senhor, avançando na prática de boas obras. E este é o poder transformador do Evangelho que continua transformando a sua igreja, que continua transformando a mim, a ti, que continua fazendo com que o reino avance. A nós cabe nos oferecermos a Ele, nos rendermos a Ele, falarmos, Senhor, eis-nos aqui, me usa, Senhor. O Senhor me colocou naquele emprego, obrigado pelo sustento, obrigado pelo alimento que vem para a minha mesa, porque eu pago o meu aluguel. Mas de que forma o Senhor ainda deseja ser glorificado através da minha vida naquele emprego, naquela faculdade, naquela família? Olha as oportunidades que nós temos de festas no fim de ano. Gente do céu, isso não é de maneira nenhuma para gerar algum tipo de superioridade em nós, não. Mas pensa que talvez você entre em casas, nas festas, e você seja a única pessoa que carrega este bem precioso dentro de você. E as pessoas podem aparentar estar bem, tudo certo, tem dinheiro, tem saúde, mas o problema fundamental da vida delas não foi resolvido, que é a separação delas para com Deus. Olha a preciosidade que nós temos. Um pastor missionário não vai passar o Natal com você, é você que vai estar lá. O apóstolo Paulo não vai encarnar lá e aparecer na tua ceia de Natal. Eu espero que ele não faça isso, que seria um pouquinho apavorante. É você, gente. É o Deus encarnado que veio, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito. E Ele está em nós, atuando através de nós. Então, se permita ser conduzido pelo Senhor. Esteja atento às oportunidades, que eu creio que o Senhor tem muito para fazer através da nossa vida. E é importante essa intencionalidade, porque eu creio que quando a gente se posicionar diante disso, muito da nossa vida vai ser ressignificado. Às vezes um trabalho chato, às vezes uma família que você não aguenta mais, relações que você não entende, porque talvez o Senhor está esperando, tem uma missão para você lá. E isso tudo vai te renovar, te encher, falar, entendi, não é só para trabalhar, não é só para estudar, não é só para viver uma vida normal, mas é para deixar o amor do Senhor fluir através da minha vida. Amém? Creio que nesse próximo ano o Senhor vai, hoje já, nos despertar para isso, mas vai ser um ano que a gente vai ver coisas acontecendo, a gente vai colher coisas para a glória dele, amém? Vocês creem também? Então vamos lá.